Vaza Jato na ONU. O relator das Nações Unidas para a Independência do Poder Judiciário, Diego Garcia Sayán, chamou de preocupante o conteúdo divulgado pelo site The Intercept Brasil. Em entrevista ao UOL, Garcia diz que as revelações abalam elementos absolutamente essenciais nos processos judiciais, que são os princípios de integridade e neutralidade nas decisões. E para ajudar a gente a analisar esta e outras notícias desta terça-feira, nós conversamos agora com o historiador da Universidade de Brasília e colaborador do portal GGN, o Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Seja bem-vindo de novo. Boa tarde, Thalita. Um prazer estar aqui com você de novo. Também agradecer o pessoal que está aí contigo, abrilhantando esse programa. Sempre é bom a gente conhecer um pouquinho mais de música, trazer um tema um pouco menos árido para o nosso dia a dia. Isso mesmo. Eu queria que você comentasse para a gente, analisasse esse parecer da ONU nesse momento. Vale alguma coisa? Pois é, quem está esperando que a ONU dê uma ordem, baixar algum decreto, alguma coisa, esqueça, porque no direito internacional a gente costuma dizer que a ONU não tem poder cogente, ela não pode obrigar os países a fazer determinadas coisas, mesmo que esses países tenham assinado determinados tratados. Na prática, isso não quer dizer que não signifique absolutamente nada, isso só quer dizer que a ONU não pode impor a decisão dela para nós. Agora, ela pode e faz um constrangimento internacional que funciona como um álibi, né? Um ponto de legitimidade para todo aquele país que quiser exercer pressão sobre o Brasil de forma legítima. E como nós estamos vivendo um cenário internacional em que as questões comerciais estão se acirrando, as disputas comerciais estão se acirrando dia a dia, e nós estamos nos avizinhando novamente de uma grande crise internacional, existem inúmeros países que estão aí, vamos dizer, pedindo por favor para terem um álibi para prejudicar o comércio exterior brasileiro, as relações internacionais brasileiras, e essa questão da ONU é mais uma das grandes fraquezas que a nossa política externa tem trazido para o Brasil. Aliás, por incrível que pareça, não há área pior no governo Bolsonaro do que a política internacional, do que as relações internacionais. Eles devastaram as relações internacionais brasileiras em 6 meses, o processo foi entregue, as decisões estão sendo entregues na mão de meninos que não têm nem formação suficiente para isso, e um chanceler que parece ter saído de um tratamento psiquiátrico que não funcionou, né? Então, eu vejo que essa decisão da ONU ela é preocupante no sentido de que ela abre mais um flanco para que países que queiram utilizar esse tipo de pressão internacional contra nós tenham legitimidade para isso. Quer dizer, nós já estamos devastando a Amazônia, abrindo para a entrada de uma série de agrotóxicos no nosso país que não existiam, estamos atacando cada vez mais lideranças políticas, lideranças sindicais, estamos atacando jornalistas, tudo isso são, no inglês, né, liabilities, são fraquezas que a nossa política externa vem trazendo para dentro do governo Bolsonaro e que qualquer país pode chamar à tona. Quer dizer, a União Europeia pode simplesmente amanhã declarar um embargo em um produto brasileiro e usar como legitimidade, como legitimação essa decisão da ONU. Olha, vocês não estão cumprindo sequer os preceitos mais básicos de justiça que estão entre nós desde o século XVIII. Fernando, o que você achou, falando sobre a política internacional, desse encontro chamado por membros do BRICS e que excluíram o Brasil? Esse é mais uma dos absurdos que o governo Bolsonaro nos lega, né? No sistema internacional não existe essa coisa de bonzinho, malzinho, globalismo, comunismo, não existe isso. Existe o poder puro e simples. E existem, grosso modo, 2 formas de poder. O poder duro das armas ou do dinheiro e o chamado soft power, ou o poder do convencimento, da legitimidade, dos processos culturais, do processo civilizatório. O Brasil nunca teve poder duro, o Brasil não tem um exército capaz de projeção de poder, o Brasil nunca participou desses círculos. O que nós tínhamos, em grande medida, era o soft power, ou seja, nós tínhamos um grande histórico na defesa de pautas ecológicas e com relação ao meio ambiente. Nós tínhamos um grande histórico na defesa do multilateralismo e do institucionalismo internacional. Nós tínhamos uma série de questões que nos colocaram, por exemplo, na era Lula, na condição de mediar acordos internacionais, que era uma coisa que antes nunca era pensada. Aí, quando nós nos aproximamos dos BRICS, nós passamos a ter uma parcela do poder
econômico que o bloco BRICS representava, que era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Apesar de nós sermos ali, vamos dizer, o primo pobre desse bloco, porque Rússia e China, obviamente, tinham a primazia, mas nós éramos uma economia em ascensão e tínhamos um poder de fato ali. O governo Bolsonaro conseguiu nos destruir em ambas as situações, e o reflexo disso é exatamente o fato do G20 sequer olhar de novo para nós, se quer prestar atenção no Brasil, não chamar para negociação, e agora a gente sabe que não é mais BRICS, agora é só RICS, né? O Brasil está fora, então nós temos um aglomerado que vai continuar brigando pela hegemonia, para diminuir a hegemonia norte-americana, mas o Brasil agora está do lado, vamos dizer assim, do lado errado desse grupo, do lado errado de todas essas forças. E hoje a gente tem esses dois momentos importantes, que é o Glenn Greenwald na Câmara dos Deputados, numa audiência, e o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Esse habeas corpus, inclusive, a gente não sabe se vai ser julgado hoje, tem isso de que ele pode ser empurrado para o segundo semestre de 2019. O que você entende? Que momento é esse que o STF está julgando esse habeas corpus e o que você espera desse julgamento? O STF julga a justiça brasileira, basicamente. Não é Lula que está em disposição ali. O que está em disposição ali, e é isso que o relator da ONU assinala, né, é saber se nós vamos seguir uma linha moderna, contemporânea, de ideia de justiça institucional, que se baseia necessariamente no princípio da impessoalidade e da neutralidade, coisas que claramente as conversas vazadas pelo site da Intercept destroem esse label, vamos dizer assim, esse adjetivo para o Moro e para a Lava Jato, ou se nós vamos adentrar, né, num sistema de justiça medieval e inquisitorial, em que o juiz é ao mesmo tempo parte que acusa, parte que investiga, que toma decisão e que bota o réu na cadeia se bem lhe aprouver. Então, na realidade, o que o STF está fazendo é julgar a si mesmo e a justiça. Uma pena, e eu vejo isso com grande pesar, é que os próprios ministros do STF parecem não ter se atentado a isso. Ou então eles já estão refém há muito tempo de alguma estrutura de poder, talvez verde-oliva, por trás dessa relação com a justiça, e nós ainda estamos aqui acreditando que nós temos instituições no Brasil e tal. Eu acho que é a hora de cair a máscara. Ou bem lá, ou bem cá. Ou se diz que a justiça brasileira não serve para absolutamente mais nada, e aí nós vamos partir para uma desconfiança e um desinteresse total nas instituições brasileiras, ou se retoma o caminho institucional brasileiro, via justiça, via decisão do STF, para tentar recompor alguma coisa para os próximos anos, já que, vamos lembrar que o mal feito pela Lava Jato, especialmente a retirada do ex-presidente Lula da condição de candidato, a possibilidade de ter vencido uma eleição, tudo isso não se volta atrás, né? Então tudo isso já se perdeu. O que o STF está tentando fazer agora é levantar as próprias migalhas. Eu só tenho dúvida se os ministros vão pensar na justiça e na sua posição enquanto ministros, ou estão pensando nos seus privilégios pessoais, lembrando o que aconteceu no golpe de 64, quando nós tivemos 2 ou 3 ministros do STF que não aceitaram o golpe e foram simplesmente retirados do STF, e ninguém chorou por isso, vamos lembrar bem sério. Ninguém fica preocupado. Os juízes brasileiros têm que entender que a única coisa que eles têm é a Constituição e o manejo correto da justiça. Eles não têm poder financeiro, eles não têm poder político, eles não têm poder militar, eles não têm poder nenhum além disso. Eu fico impressionado vendo juízes de primeiro, de segundo grau e até ministros jogando contra a própria Constituição. Quer dizer, no longo prazo eles se enfraquecem. É isso que o STF está julgando agora. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.